Olá, é um prazer estar aqui com vocês para conversar a respeito da psicologia clínica. Essa é a minha área de atuação e é um campo da psicologia que eu considero fascinante. Para começar essa conversa, eu gostaria de partir da imagem mais tradicionalmente associada à psicologia clínica, que é aquela da psicoterapia. A gente tem, em geral, uma pessoa falando para um terapeuta das suas dificuldades, seus conflitos, suas dores, por que não das suas conquistas também. Esse é o contexto da psicoterapia. Como ele nasce? Ele nasce na passagem do século XIX para o XX, no momento em que se buscava alternativas de tratamento para os casos de transtornos mentais. A psicologia auxilia na busca do desenvolvimento desses recursos, a psicoterapia é um deles, e auxilia também no desenvolvimento de técnicas de avaliação psicológica e diagnóstico psicológico. A gente está falando aqui de todo um campo da psicologia clínica que compõe a psicologia da saúde em associação com a área de saúde mental. De fato, quando a gente fala dos vários transtornos, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, transtorno de personalidade borderline, depressão, anorexia, transtorno do pânico, entre outros, a gente está falando de situações em que a psicologia nos ajuda a entender o que se passa com essas pessoas e a desenvolver estratégias para cuidar delas. Essa é uma vertente, então, do campo das psicoterapias e da psicologia clínica, mais associada ao campo da saúde mental. A gente tem uma outra vertente que mantém a preocupação em compreender e cuidar, mas não associadamente, ou pelo menos não associada tão fortemente, a ideia da busca de cura para um transtorno. A ideia nessa vertente é de que o conhecimento de si é importante para o próprio desenvolvimento. São vertentes com foco maior em processos de construção da própria identidade ao longo da vida, dentro das características que sejam próprias de cada um, mais do que é uma ideia de cura. Das duas vertentes, a gente pode se perguntar como deve ser a formação do psicólogo. Essa formação deve ser a mais ampla possível, contemplando desde bases biológicas até campos das ciências humanas, como filosofia, sociologia e antropologia, com um centro em teorias psicológicas da personalidade. Vocês podem me perguntar, mas por que bases biológicas? Por que ciências humanas? Eu vou partir de um exemplo de um tema que está muito em destaque entre nós do mundo contemporâneo, que são os processos relacionados à intensificação da ansiedade. Para a gente entender esses processos, nós temos que ter um domínio dos processos neurofisiológicos associados ao desencadeamento, à intensificação, à função da própria ansiedade, mas nós não podemos deixar de pensar que esses processos, olhados da perspectiva biológica, eles acontecem num contexto configurado de uma maneira para a qual contam muito
aspectos culturais, sociológicos, micro-relacionais. Por isso, a importância da gente incorporar na formação do psicólogo o campo da antropologia, da sociologia, da filosofia. Ao contexto da Covid, por exemplo, é eloquente ao dizer a importância do nosso entorno para esses processos. Dependendo da forma como a cultura lidou com a situação da pandemia, dependendo das políticas públicas implementadas, as pessoas se sentiram mais ou menos vulneráveis e, portanto, mais ou menos ansiosas nesse momento. O núcleo central da formação são as teorias psicológicas. Essas teorias devem dar conta de abordar vários aspectos que dizem respeito à vida psicológica das pessoas. Elas, em geral, desenvolvem ferramentas que permitem descrever as pessoas em termos do seu comportamento, daquilo que elas pensam, daquilo que elas sentem, processos conscientes e inconscientes. Elas conseguem também explicar aquilo que nos move, ajudar a compreender como as pessoas se constituem ao longo do seu desenvolvimento, levando em conta, inclusive, os aspectos do contexto, mais amplo, cultural, sociológico, ou mais próximo, dizendo respeito aí à família, aos pares, por exemplo. Elas devem também nos ajudar a entender como o momento em que as pessoas estão as impacta e como as perspectivas futuras dão um direcionamento para a forma como a pessoa se comporta, sente ou pensa. Quais seriam essas teorias? Num panorama rápido para abordar aqui aquelas mais tradicionais entre nós temos, por exemplo, as psicanalíticas ou psicodinâmicas, cuja origem está lá no Freud, né, na psicanálise, e que são teorias que abrem espaço para a gente pensar na importância de processos inconscientes que determinam nossas ações, nossa maneira de ser, apesar desses processos serem desconhecidos pelas próprias pessoas. Essas teorias focalizam também conflitos, jogo de forças entre lados nossos que são contraditórios. Processo de construção da nossa identidade na relação com figuras afetivamente importantes para nós é um outro tema caro a essas abordagens. Nós temos teorias mais ligadas às correntes humanista, existencialista, que são mais voltadas para as grandes dúvidas e questões humanas, para a forma como os diferentes projetos e sentidos da vida nos moldam, para como a compreensão na nossa finitude de que a morte faz parte do processo que nos constitui, é importante para definir aquilo que a gente faz e sente. Numa outra vertente, a gente tem abordagens comportamentais, que mostram como há um aprendizado de padrão de atitudes moldado pela relação entre as pessoas, num processo sempre bidirecional, em que umas estimulam e recompensam alguns padrões de comportamento e são estimuladas e recompensadas
Também em relação a outros padrões de comportamento, mostrando que há uma relação de mão dupla nesse aprendizado. Nós temos as abordagens cognitivo-comportamentais que acrescentam nesse cenário atenção a esquemas cognitivos que guiam nossas interpretações de nós, do nosso entorno, influenciando na maneira como a gente se comporta e se sente. Bem, onde o psicólogo clínico atua? A atuação tradicional é no campo da psicoterapia. Ele pode trabalhar em consultório particular como profissional liberal, mas ele pode trabalhar também em serviços públicos de saúde, em serviços públicos sociais, em hospitais, em ONGs, fazendo atendimento diretamente às pessoas. Ele pode atender individualmente e em grupo. Mas o psicólogo clínico pode atuar também usando o conhecimento clínico em processos de promoção e prevenção em saúde mental, e aí ele pode ter uma atuação em nível institucional, ajudando a pensar a organização de práticas cotidianas da instituição em que ele está, de tal maneira que sejam práticas que promovam o desenvolvimento. E, nesse contexto, ele não vai fazer atendimento direto às pessoas. E como é o curso de psicologia da USP de Ribeirão Preto? Como é a formação que nós oferecemos para a psicologia clínica? Nós contemplamos essa formação básica, que vai das bases biológicas às ciências humanas. Nós contemplamos uma diversidade bastante grande de teorias psicológicas, a psicanálise do Freud e seus seguidores, a teoria comportamental, abordagem cognitivo-comportamental, abordagem sistêmica, psicologia analítica do Jung, abordagem construcionista, abordagem fenomenológica, existencial e humanista, enfim, o leque é bastante amplo. Nosso curso se propõe a oferecer uma formação generalista e está organizado em duas ênfases: processos e práticas psicossociais e processos clínicos e atenção em saúde, e é nessa última que se dá principalmente a formação em psicologia clínica. Nessa ênfase, são organizados e oferecidos uma grande gama de estágios em vários campos e em várias modalidades. Então, nós temos estágios oferecidos na nossa clínica escola, em hospitais, nos diferentes serviços de saúde, em instituições sociais, em ONGs. O campo é bastante amplo. Nós oferecemos a oportunidade de estágios de atendimento na modalidade individual, em grupo, para diferentes faixas etárias, a criança, adolescente, adulto, idoso, em diferentes modalidades em termos de duração. Temos atendimento breve, focal, terapia de sessão única, temos atendimentos cuja proposta é que sejam mais extensos no tempo. A gente oferece essa ampla gama para que nosso aluno possa se conhecer nessas diferentes atividades e possa conhecer essas diferentes atividades para depois escolher aquela na qual ele gostaria de se especializar após a graduação. Era isso que eu queria falar para vocês, finalizando com o seguinte:
Penso que é uma área fascinante e muito rica. Nela, a gente aprende muito sobre si, mas, acima de tudo, a gente desenvolve recursos profissionais que nos permite ajudar as pessoas na sua vida. E a vida é muito desafiadora, não é mesmo? Eu espero encontrar alguns de vocês em breve no nosso curso em sala de aula. Muito obrigada.